Vamos lá, pessoal, tema muito interessante. A liberdade de expressão é importante a uma sociedade democrática? Só que antes de falar sobre liberdade de expressão, eu quero saber o seguinte: qual é o grande objetivo do ser humano? Não é o de existir. O grande objetivo do ser humano é a coexistência de forma harmônica, tá? Então eu digo assim, o grande objetivo do ser humano é a coexistência harmônica. Como assim, professor? Funciona mais ou menos assim. A coexistência harmônica funciona dessa forma. Aqui estou eu na minha redoma de direitos e aqui está o outro com a sua redoma de direitos. Então os direitos, eles coexistem, eles não se invadem mutuamente. Isso é uma convivência harmônica. Isso está muito relacionado ao conceito de liberdade. A liberdade tende ao correto, à coexistência harmônica. Só que constantemente nós vemos o seguinte: aqui está o Ali e aqui está a Ana. Então aqui existe um conflito em que um entrou no direito do outro. E essa zona aqui conflituosa, eu chamo justamente a zona de conflito. E essa zona de conflito, ela é responsável por uma desarmonia social, uma anomia social. Aí entram briga, violência, feminicídio, estupro, assédio, roubo, corrupção. Essa intersecção que é a zona de conflito. Então esse conceito ele não está relacionado à liberdade, não. Ele está relacionado à libertinagem. O que é libertinagem? Você é livre para as suas ações, só que você, a pessoa, não se preocupa com as consequências. É muito interessante isso, Se você observar, a nossa história, ela prevê um ser libertino, que ele realmente vai invadir os direitos alheios. O direito alheio, é só você observar a nossa sociedade, como ela é composta por várias regras, várias leis, vários códigos. Para que servem os códigos, as regras, as leis? Para cercear as nossas ações, para que não se invada o direito alheio. Para que você, vamos pegar um exemplo. Vamos pegar uma estrada. A estrada você tem sinais de velocidade máxima, você tem a faixa contínua que não é para ultrapassar. Se todas as pessoas agissem com a liberdade, ou seja, tendência ao correto, você não teria acidentes. Mas as pessoas são refratárias, elas ultrapassam na faixa contínua, excedem a velocidade e aí surgem os acidentes, traumas, sequelas e mortes. Entenderam isso? Então a liberdade ela está relacionada a uma sociedade harmônica e a libertinagem é uma sociedade distópica. E para isso eu quero comentar aqui dois pensadores. Você tem John Locke e você tem Thomas Hobbes. O que esses dois autores têm em comum? Os dois são contratualistas, ou seja, eles preveem a relação entre sociedade e governo por meio de um contrato social, tá? O governo serve para intermediar a sociedade e seus direitos, mas eles vêm de uma forma diferente. John Locke diz que o governo é intermediador. Intermediador entre quem? Entre a sociedade e os direitos naturais. Quais são os direitos naturais? Liberdade, propriedade privada. Alguns dizem que John Locke ele é o verdadeiro pai do neoliberalismo, E o John Locke aqui, ele diz que o homem não é bom nem mau, ele constrói a sua história. E aí ele tem uma teoria chamada de tábula rasa.
A teoria da tábula rasa ela é uma metáfora. A tábula rasa era uma pedra em que se colocava uma camada de cera e se escrevia nela. Depois você derretia essa cera e escrevia de novo, né? E essa tábula rasa hoje nós dizemos que é a teoria da folha em branco. A pessoa quando nasce é uma folha em branco pronta para escrever a sua história. Ela não é boa nem má, ela vai construir a sua história. Já Thomas Hobbes ele tem uma noção diferente, né? Então aqui nós temos um governo coercitivo. Por que o governo coercitivo? Ele precisa podar as ações do homem. Por que ele precisa podar as ações do homem? Porque, de acordo com Thomas Hobbes, o homem é mau, simples assim. Então ele precisa ter a sua liberdade cerceada, as suas ações cerceadas, porque ela tende à libertinagem. Então essas duas teorias são muito interessantes para vários temas, né? E elas falam muito sobre a questão da libertinagem e da liberdade. Liberdade é uma tendência ao correto. Os países que têm maior respeito, uma maior harmonia social são aqueles que a liberdade prevalece, em que cada um sabe os seus direitos e deveres. Você não precisa de ações coercitivas, você consegue andar bem com o seu livre-arbítrio. Tranquilo, galera? Então aqui algumas considerações, eu não cheguei ao tema ainda, tá? Se quiser tirar um print da tela, fique à vontade. Vamos lá? Bom, quando nós falamos em liberdade de expressão, o termo liberdade ele é extremamente positivo, né? A liberdade de expressão ela traz o que? Como positivo? Informações. E essas informações elas vão trazer o que? Despertando o senso crítico. Isso é muito interessante dentro de uma liberdade de expressão. Ela é fundamental às representações artísticas. Porque você expressa suas emoções, você expressa seus sentimentos, algo que nem sempre foi liberado no Brasil, né? Se você quisesse citar aqui a questão do regime militar, né, em que esse direito era podado, e aqui também você pode falar que a liberdade de expressão ela é fundamental em uma democracia, porque aqui você vai ter o que? A pluralidade de ideias, de comportamentos, tá? Então, realmente, a liberdade de expressão, sem falar que a liberdade de expressão é um direito constitucional. A liberdade de expressão é um direito constitucional, beleza? Isso. Voltaire, filósofo francês, ele tem uma frase muito interessante sobre liberdade de expressão. Posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Tem tudo a ver com liberdade de expressão, tá? Bacana isso aí. E aqui você tem os aspectos negativos. Só que os aspectos negativos não são relacionados à liberdade, sim à libertinagem, né? Quando invade o direito alheio. Aí você não fala que é liberdade, você diz que é uma libertinagem, você pode utilizar Thomas Hobbes como argumento aqui, tá? E aqui você vai gerar ofensas, você vai gerar prejuízos, você vai gerar violência, vai gerar uma série de fatores que são negativos quando
a liberdade de expressão ela passa a ser libertinagem. Tem o exemplo do jornal francês Charlie Hebdo, que foi atacado por um grupo islâmico porque eles satirizaram a figura de Maomé, que é o líder espiritual de um grande grupo de pessoas, tá? E aqui também você pode colocar que a liberdade de expressão ela permite reveses como as fake news, né, que são praticamente um mal de tempos odiados. Então, o tema liberdade de expressão é um tema muito recheado, né? Você vai citar regime militar, você vai citar John Locke, você vai citar Hobbes, você vai citar Constituição, muito contexto sociocultural, você vai falar da imprensa livre também, trazendo, ou seja, existe uma série de fatores. Mas quando você trabalhar com o tema liberdade de expressão, quase sempre a linha de raciocínio é positivo e negativo. Positivo a liberdade em si e o negativo relacionado à libertinagem, tá? Tema muito interessante, bacana, tá caindo demais em vestibulares e capricha no seu texto. Valeu?